E aí, galerinha do YouTube, tudo jóia? Dando continuidade aí à nossa série sobre tira dúvidas dos inscritos no nosso canal, no nosso segundo vídeo aí, eu vou estar esclarecendo uma dúvida do nosso amigo Ivan Gomes. Qual que é a dúvida que o Ivan trouxe pra gente no canal? Rodrigo, tem como eu identificar uma área repintada? Qual que é a minha resposta ou a minha primeira resposta para o assunto? Tem e não tem. Por que eu falo isso? Porque se a pintura foi bem executada, você não consegue notar a diferença. E se, porventura, a pintura foi um pouco mal executada, ou a gente tem alguma diferença natural de tonalidade de cor num primeiro momento ou num segundo momento, devido à falta de acerto da tinta, ou falta de iluminação adequada, ou colorimetria, para a gente estar identificando se essa cor bate com o restante do carro ou não, a gente consegue notar a diferença. Primeiro ponto que a gente pode observar numa repintura ou na pintura de um carro que a gente está querendo comprar, ou verificando se a repintura foi feita de uma maneira correta no nosso carro, ou enfim, qualquer outro tipo de cenário onde a gente precise identificar ou queira identificar uma repintura, seja por curiosidade ou porque a gente precisa disso ou não. O padrão da superfície se comparado às outras áreas do carro. Você pode estar observando riscos de lixa por trás da tinta e do verniz. Normalmente são riscos grandes, tá? Que estão por baixo da pintura, da camada de tinta e de verniz, que eles ficam bem marcados. Às vezes eles são retos, em alguns sentidos aleatórios na superfície, que eles ficam muito marcados, e a gente consegue notar que foi aplicada uma tinta e o verniz em cima desses riscos porque eles têm brilho, o suco dele deixa ele brilhante. Você nota, olhando a peça com atenção, que esse risco ele foi preenchido pela tinta e pelo verniz, e você, olhando a peça no ângulo de lado, contra a luz, com um refletor ou até mesmo uma lanterna, observando o padrão de reflexo da superfície, como se fosse um espelho, você nota que esse risco está ali. Alguns profissionais tentam resolver isso na etapa do polimento. Não adianta, não resolve, não adianta tentar lixar com lixa 1200, 1500, P3000, P5000, polir, qualquer que seja o serviço de polimento em cima de riscos de preparação de superfície, não ameniza e não resolve. Segundo ponto, pessoal, textura. O padrão original de um carro tem um certo grau de casca de laranja, que não seria uma casca de laranja, e sim um padrão oriundo da aplicação do verniz do componente sobre a lataria, tá? Que é o padrão dito de fábrica. E a gente nota que tem uma leve casca de laranja, que é natural do carro que vem pintado da fábrica por robôs regulado eletronicamente para prevenir defeitos. Então a gente tem um padrão no seu carro como um todo, e eventualmente, se ele foi repintado, ele apresenta a pintura com mais casca de laranja, ou mais lisa, ou mais áspera, ou também aquela superfície opaca, onde você não tem o reflexo adequado, seja ele com casca de laranja ou não, que quando você se aproxima da superfície ou se afasta um pouco dela, você nota que você perde o reflexo, você perde a nitidez da tua imagem, por exemplo, perante a lata. Então esse é outro indicativo que te dá noção de saber se a peça foi repintada ou não. Terceiro ponto, que acontece muito em carro prata e carro de tom metálica: diferença na pigmentação e na coloração da tinta. Como que você identifica isso? Olhando o carro no sol, contra a luz e na sombra também, você consegue notar esse tipo de diferença girando sobre o carro de diversos ângulos, observando a pintura e observando o padrão de coloração das áreas do teu carro aí. Por exemplo, você pega uma porta repintada, você consegue ver nitidamente que o padrão de cor dela ora fica um pouco mais escuro ou ora mais claro
num tom prata se você olhar o carro de longe numa área que você tenha um alto grau de iluminação. E você consegue notar isso. Isso é oriundo do não acerto da tinta ou da quantidade de demãos inadequada, ou também porque não foi feita a técnica de alongamento no processo de reparo automotivo. Normalmente o pessoal que trabalha com repintura e faz um retoque ou uma pintura parcial num carro prata, ele já te condena o carro e fala que ele precisa pintar a lateral inteira. Por que ele faz isso? Para evitar esse tipo de transtorno e esse tipo de problema de diferença de tonalidade de cor. Isso é corrigível? É, se o profissional conseguir trabalhar muito bem com a colorimetria, utilizando ou não algum equipamento específico com tecnologia para identificar isso para ele e facilitar a vida dele no momento da pintura dessa peça, ele consegue contornar esse tipo de situação e ter uma aplicação perfeita com o máximo de exatidão possível para chegar na mesma tonalidade de cor do teu carro. Então, quando você tem tons mais claros, tons metálicos e o próprio prata, que é a cor dita como mais crítica no processo de retoque, é natural que você tenha uma leve variação de cor na área ou na peça que foi repintada inteira. O branco também é chato de acertar. E em paralelo, falando mais um pouquinho sobre o tom metálico você tem a pigmentação da tinta. E eventualmente, se o profissional estiver aplicando com a pistola de pintura sobre a superfície e ele der uma carregada num lugar um pouquinho a mais do que no outro, ou der uma distraída e aplicar a tinta mais rápido num lugar e mais devagar em outro, fatalmente vai ter uma concentração dessa pigmentação nessa área e você também vai ter isso visível após a aplicação do verniz e o acabamento final. E também, se o profissional aplicou demãos excessivas, a tinta tinha um pouco mais de pigmentação do que a cor original, fatalmente ela também vai ter alguma diferença perante outras áreas do teu carro no momento que você pegou ele de um retoque ou está avaliando a pintura de um carro que você quer comprar. Agora vamos lá, dando algumas dicas. Para você identificar isso, procure sempre estar num ambiente bem iluminado. Se possível, leve o carro à sombra também e faça análise com base nos parâmetros que eu já mencionei anteriormente no vídeo, com calma e de ângulos diferentes. Olhe a peça com calma de perto, em diversos ângulos, com diversos graus de iluminação. E se possível, se você tiver condições, utilize um refletor sobre essa peça, que você consegue notar também facilmente sutis diferenças, seja elas de nivelamento ou de cor ou de textura da pintura, utilizando essa luz auxiliar e se movimentando com ela perante a peça que você está avaliando. Outra dica, aspereza da pintura. Já tenho vídeos no meu canal onde eu resolvi esse tipo de problema. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Você consegue eventualmente lixar a peça, dar uma quebrada nessa aspereza para você ter uma superfície um pouco mais lisa e ter um grau de reflexo melhor, e você consegue trabalhar isso no polimento. Casca de laranja em excesso oriunda de uma repintura, você também consegue trabalhar com o lixamento e com o polimento para você trazer de volta o padrão, o aspecto de textura original do teu carro, ou eventualmente deixar ele bem liso para você ter um reflexo adequado e um grau de acabamento adequado. Aquela superfície opaca, que ela tem brilho e você não consegue ver nitidamente um reflexo seu ou de algum objeto perante a pintura, conforme você se aproxima e se afasta da peça, você consegue também tratar num polimento, mas eventualmente você precisa refazer esse serviço devido a alguns padrões de aplicação ou devido a você talvez fatalmente lixar demais tentando nivelar isso ou abrir um reflexo adequado. Porém, na maioria dos casos você consegue tratar isso com um lixamento leve e um polimento também.
Em tons claros, quando você pega um carro aí e de 1 a 2 meses ele apresenta um fosqueamento da pintura, uma mudança de tonalidade, um amarelamento do verniz, você consegue tentar contornar isso com um polimento bem abrasivo, envolvendo o lixamento também. Porém, em alguns casos, na maioria das vezes, você precisa repintar a peça. Como que isso acontece? Normalmente o pessoal aplica uma cera com silicone, com alto poder protetivo na pintura, que ela sela aquela pintura e ela não deixa ela respirar. Então o que acontece? O solvente não evapora corretamente e a pintura acaba fosqueando, perdendo brilho e murchando, como o pessoal comenta aí. Além de amarelar e de ter a diferença de tonalidade também. Essa cera Grand Prix que a gente tem aí no mercado facilmente, ou essas ceras com silicone, você tem esse tipo de problema. Você aplicou ela numa repintura, fatalmente ela vai bloquear a passagem do solvente pro ar, não vai ter essa troca e você vai ter problemas com esse tipo de situação e eventualmente até um pouco mais graves, como desplacamento da pintura. A qualidade do material que o pessoal utiliza nas oficinas também influencia bastante nesses quesitos e, obviamente, vai durar mais ou vai durar menos, e vai te dar menos ou mais transtornos, ou não vai te dar transtorno nenhum se for feito com material de qualidade, obedecendo os padrões básicos de uma repintura automotiva, seguindo todas as etapas, utilizando lixas corretas e procedimentos adequados para preparar a superfície. Então, qual que é a frase que eu deixo para vocês, pessoal? O segredo não está no acabamento, e sim na preparação da superfície anterior à aplicação da tinta e do verniz. Então, quanto melhor for o mecanismo de preparo dessa superfície para ancorar bem em nível de acabamento uma tinta e um verniz PU ou uma tinta PU, melhor será o resultado e com certeza você vai ter um resultado fácil num padrão de fábrica original do teu veículo, sem esforço, somente lançando mão dos mecanismos corretos para fazer a preparação da superfície e para fazer a pintura, utilizando também material de qualidade, uma boa pistola de pintura bem regulada, bem atomizada, e acertando bem a mão, como eu falo aí, você vai ter o resultado padrão original de fábrica sem dificuldade e não vai necessitar de um polimento envolvendo lixamento e de um polimento qualquer, somente para você remover qualquer tipo de sujeira que eventualmente tenha grudado na superfície ali e você precisa remover para dar o acabamento adequado. É essa a mensagem que eu deixo para vocês. Bom, pessoal, é isso. Como vocês sabem, não sou profissional de funilaria e pintura, também não sou profissional de polimento, mas creio que essas dicas aí vão ajudar vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem aí no joinha no vídeo aí, se inscrevam no nosso canal que vocês vão estar recebendo novidades aí. Um abraço e até a próxima. Obrigado.